Cegueira espiritual. Esse é o nosso assunto de hoje. Cegueira espiritual. Essa metáfora, essa comparação tão instigante que os evangelhos trouxeram em todas as suas linhas, em todas as suas páginas, praticamente, ao mostrar o foco extremamente simbólico que Jesus teve na sua atuação de cura, tendo como prioridade a cegueira. O que há por trás disso? A cegueira, a paralisia. É muito interessante que Jesus tenha trazido essas doenças, a cegueira, a paralisia, os endemoniados, como símbolo da doença humana. Hoje vamos falar sobre a cegueira espiritual. Na passagem de hoje, Jesus fala sobre 3 tipos de cego em poucas linhas. Vamos apreciar isso? Saborear isso? Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Está lá em Mateus 12, versículos 22 a 24. 3 cegos, então. Os cegos físicos, que ele curou. Os cegos que queriam ver, que era a multidão, simbolizada aqui pela multidão, que se pergunta se Jesus, fazendo o que fazia, não seria o Messias. E os cegos que não querem ver, simbolizados aqui pelos fariseus, que o acusavam de ter curado, expulsado os demônios, em nome do príncipe dos demônios. Não é interessante isso? Há muito tempo, todos nós vivemos uma vida pelos sentidos. O que é real, o que é bom, o que é certo, é o que nós vemos, tendo como referência a nós mesmos. Não é à toa que a visão de mundo da humanidade teve um tempo que era regida pelo geocentrismo. A Terra seria o centro de tudo, em torno da qual giraria o Sol, a Lua, as estrelas e os astros. Símbolo, o geocentrismo, da maior exclusão, da maior ilusão da visão do homem, que é o egocentrismo. O antropocentrismo, que nos vê como os grandes, os filhos privilegiados, os filhos eleitos por Deus, o ápice de toda a criação. Muito interessante que essas visões de mundo tenham sido gradativamente questionadas pela realidade. E é assim que veio o heliocentrismo, a descoberta que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas que era a Terra que girava em torno do Sol. Depois houve a descoberta do movimento que o sistema solar como um todo faz em torno de um centro da própria galáxia.
e que as estrelas e que as galáxias são muito, muito, muito maiores do que esse nosso micro-universo do eu, da Terra, da galáxia, do sistema solar. É maravilhoso ver como a história da humanidade é uma história de expansão da sua visão de mundo, de expansão da sua consciência e da sua fraternidade, que tem a ver com a maneira concreta através da qual nós vivemos a vida. A maneira de ver nós e a natureza como instâncias isoladas da criação, de ver a natureza como recursos naturais feitos para o uso e para a exploração e para a destruição do homem, essa visão de mundo tem sido a base de todas as nossas violências contra animais, vegetais, meio ambiente, contra os próprios homens, ignorando verdades e belezas da vida, como dos astros, dos seres da natureza, das pessoas, a felicidade que é para a criatura a fraternidade universal, que um dia, colocado nessa perspectiva ampla, generosa, vai nos fazer perceber que nós não somos o ápice da criação, que acima de nós existem diversos mundos em melhores condições espirituais, físicas, morais, e que aqui na Terra mesmo existem dimensões da vida que a nossa cegueira, o nosso egoísmo nos impedem de ver. Que cegos nós somos, não é verdade? Será que nós somos os cegos que querem ver ou os cegos que não querem ver? Será que nós já somos capazes de perceber que o mau uso dos recursos que a vida nos dá muitas vezes nos leva a uma vida sem esses recursos, para que possamos valorizá-los e bem utilizá-los? De forma que quem usou mal a sua capacidade genésica, a sua capacidade de ser co-criadora com o Criador, desvalorizando a paternidade e a maternidade em sucessivos abortos, pode sim vir numa outra vida sem a capacidade sem a fertilidade, sem a capacidade de reproduzir. As pessoas que usaram mal o seu cérebro podem sim vir numa outra vida com uma limitação cerebral muito grande. E as pessoas que usaram mal a sua vista, que se materializaram, que tornaram egoísta a sua maneira de ver o mundo, podem sim vir cegos. Que tipo de cegos somos nós? Se nós formos cegos que não querem ver, podemos nos candidatar assim a sermos cegos físicos, porque é do acirramento da nossa condição que surge o esgotamento desse projeto egoísta de mundo, até que cansados, exauridos de tanta violência praticada aos outros e a nós mesmos, a gente busque a cegueira que quer ver. Que nós sejamos os cegos que querem ver. E busquemos, por trás de tudo que acontece na nossa vida, o que a vida está querendo dizer com isso. O que a vida quer dizer com uma limitação física, com uma doença, o que a vida quer dizer com uma dificuldade material, o que a vida quer dizer com políticos corruptos, com religiosos
que enganam multidões, que usam o espaço religioso para suas taras sexuais, o que a vida quer dizer com os fatos que estão à nossa volta. Buscando isso, podemos gradativamente nos tornar cegos que querem ver, candidatos a sermos curados pelo amor. Porque o amor é o grande óculos que permite nós vermos o que é por trás do que parece ser, ver a essência, porque o essencial é invisível aos olhos, como disse o Pequeno Príncipe. Nós, somente com o amor, uma mãe olha um filho e vê os seus potenciais. Somente com o amor um agricultor vê um punhado de sementes e vê um milharal. Somente com um olhar de amor foi possível a Jesus Cristo olhar para a humanidade egoísta e cega e vê-la plena de potenciais, com os seus potenciais aflorados e desenvolvidos, a ponto de nos dizer, repetindo os profetas, vós sois deuses. Que assim seja, meus amigos, que nós tenhamos essa possibilidade de nos expandir sempre, sempre para a luz, sempre para frente. Assim seja, até a próxima.